Hoje tem Flamengo na Conmebol Libertadores, jogo contra o Cusco, ao vivo aqui na Globo, depois de 3 graças. Jogo de algo mais que acontece no estádio Garcilaso de la Vega, onde o Flamengo, 18 anos atrás, se deu bem aqui em Cusco. Vamos ver na reportagem. Charmosa e alta, Cusco é a cidade peruana que serve de porta de entrada para uma das 7 maravilhas do mundo, Machu Picchu. A altitude, que é quase sempre um problema para quem não está acostumado a jogar nesses locais. Em altitudes acima de 2.500 metros, o Flamengo tem mais derrotas do que vitórias. Perdeu 9 vezes, venceu apenas 4. Mas no Peru, pela Libertadores, o Flamengo nunca perdeu. Tem 2 títulos com outro time de Cusco, na Libertadores de 2008 por 3-0. O último gol foi dele. É mais difícil, né? A lateral corre mais, né? Então acaba sendo mais difícil. Mas na hora do jogo, realmente, a gente sente o ar rarefeito, né? Aquela coisa de ficar ofegante, faz qualquer ação, dá qualquer pique e já fica... Tem uma estratégia diferente para encarar a altitude. Nos últimos anos, a medicina esportiva sugere que chegar poucas horas antes do jogo ao local da partida é a melhor saída para diminuir os efeitos da altitude. Mas o Flamengo vai ficar mais de 24 horas em Cusco e, entre as novidades, o hotel onde o time fica hospedado tem tubulações para a entrada de oxigênio. A delegação chegou tida. Hoje o Flamengo tem um time muito forte, né? Muito competitivo, ótimos jogadores em todas as posições. Mesmo sendo na altitude, acho que o Flamengo tem capacidade, tem grandes jogadores, tem inteligência técnica e tática, né, para saber administrar a altitude e fazer um grande jogo. Eu acho que tomara que venha a vitória. Também acho. Bruno Cortes, daqui a pouco volto a falar com você. Nação Rubro-Negra quer saber o time que vem aí para esse jogo. Falou? Já já a gente fala mais. Agora, tem jogador que decidiu dar um tapa no visual, se arrumar todo antes de viajar. Olha aí os jogadores do Flamengo entrando em campo para treinar, ainda no Rio de Janeiro, antes da viagem para o Peru. Aí, ó, chega o Varela e o De La Cruz zoando o novo visual do Arrascaeta. Peraí, meteu um ruivo? Ou é a Caju esse negócio aí? É louro, é ruivo, é o quê? E o cabeleireiro sabe o quê? Se nem o cabeleireiro dele sabe, a gente vai ficar devendo a paleta aí, tá? Só sei que depois do treino, o Arrascaeta apareceu assim, ó. Tava indeciso o camisa 10 do Flamengo, né? Será que até a hora do jogo o Arrasca muda de visual de novo? Lembrando que ano passado ele já até meteu umas trancinhas, hein? Tá certíssimo, quem tem cabelo tem que ousar mesmo, arriscar. Eu que não tenho escolha, né? Mas também viva os carecas, ó. O Flamengo, atual campeão da Libertadores, enfrenta o Cusco numa altitude, gente, de 3.400 metros acima, meu Deus, acima do nível do mar. O Flamengo vai chegar a Cusco hoje para dormir por lá, ficando mais de 24 horas na cidade e tem toda uma logística para enfrentar essa altitude. Até em hotel pressurizado o Flamengo vai ficar para aumentar aí a entrada de oxigênio, para, claro, minimizar a sensação de altitude. Em cerca de 1.000 metros essa modernidade faz, tá? Ou seja, os jogadores nos quartos se sentirão como se estivessem aí também. 2.500 metros. É o quê? Operação de guerra? É, mais ou menos isso, Veneza. Mas tem estrutura, né? Logística pesada. O que mais me chamou a atenção enquanto você lia aí, Fernandinha, porque antigamente os times chegavam em cima da hora. Mas isso ainda uma fazem. altitude de 3.500 metros. Dependendo, e agora o Flamengo mudou isso por precaução. Então, será que não é pelo hotel que conseguiram dar uma amenizada? Também, mas também Você creio sabe? eu que seja receio de ter algum problema, porque, por exemplo, para viajar lá pro local do jogo, não pode ser um avião só, eles vão ter que ir também divididos em van. Imagina se você tem algum problema e alguns jogadores acabam não chegando. Então tá certo, sim. Ainda bem que eles conseguiram e aprovaram a questão lá do aeroporto de São José do Rio Preto, para o Mirassol poder. Isso, Porque, assim, o que a gente brasileiro passa de perrengue para chegar... sim ou não, gente? Sim. Para chegar em Libertadores e Sul-Americana, o que a gente passa brasileiro de perrengue para chegar nos locais é brincadeira, tá? E é o desafio que o torcedor não vê. Pega van, pega não sei o quê, pega trator... nesse caso aí tem van pega também, helicóptero, pega balão... Né? Esse tem van depois do aeroporto, Exatamente. né? É uma logística muito complicada.
Quando a gente fala que jogar na altitude já é difícil, adiciona esse problema na logística, que você tem que viajar de van, não é apenas uma viagem. Então, assim, é uma viagem muito desgastante, não tem jeito, você tem que encarar o problema. É por isso que muitas vezes eu prefiro pegar determinados adversários e não pegar uma equipe na altitude. É, eu também acho. Nesse caso aí, vários jogadores pensam igual, tá? Porque eu converso com os caras falam, a altitude pra eles é algo terrível. Mas, enfim. É o pior se adversário na Libertadores. Pois é. Eu juro pra você. A gente vê várias equipes aí chegando longe em Libertadores por conta da altitude, não por conta do bom time. Então, acho que o camisa 10 do Cusco se chama altitude. É, mas é isso mesmo, exatamente. E o bom, eu não gosto muito da final única, tá? Em um lugar aleatório. Mas o bom é que se você chega pra pegar um time com altitude na final, ele vai jogar por ele, não vai jogar na altitude. Coloca na tela aqui, ô Caio, eu tô com... Só um minutinho, Vini, conversar com pena do nosso amigo. Sabe por quê? Pena dele? Eu tô com pena. Ele botou na internet lá o time dele, os inscritos, né? São 50 jogadores. Nossa, o elenco dele... É muito fraco, né? Vai Eu passar até- dificuldades vai. no ano. Eu até olhei e falei assim, cara, coitado. Qualidade não... Não, e quando eu olhei, sabe o que eu fiquei pensei? olhando Que assim, isso, cara? O Ancelotti já convocou a seleção pra Copa? Eu falei, ó, tá errado. Inclusive o Danilo vai estar na Copa, né? Olha aí, ele é a capa da foto. Esses são, gente, os inscritos pra Libertadores. Você sabe quando muda, Caio? Que eles podem mudar? Eles não, todos, né? Eu acho que é nas oitavas, Se eu não me engano, É por fase. Por fase. Então, É, nas por oitavas fase. agora, o Flamengo e todos os times podem mexer nessa lista de inscritos. São inscritos para Libertadores. Gente, é assim que funciona. Inscreveu esses caras aqui na competição. Não pode colocar alguém que não tá aqui, trocar. Ah, mas machucou. Não pode. É isso aqui que você tem. Você vai com eles até as oitavas. Na próxima fase, você pode trocar. E tem um número certo de trocas, eu não sei de cabeça. Você não pode trocar todo São mundo 5. também. São 5 trocas. Você pode fazer 5 trocas. Tá aí o potente Flamengo, Caio. Libertadores. Olha aí. A relação está se alinhando. Reconciliação. Ô, Vene Casagrande, pro jogo agora na altitude, você acha que o Flamengo vai poupar? Ou você acha... Porque não é de hoje que o Flamengo toda vez pega um time de altitude. E a gente sabe que em alguns momentos esse presidente do Flamengo, ele gosta muito do Brasileirão, não é Sim. ele que gosta ou era o antigo? Não, é esse também, É o prioridade. BAP que gosta do Brasileirão. E no ano passado algumas escolhas falaram, meu Deus, era hora de poupar, não era hora de poupar. Como é que vai ser essa questão para esse jogo com altitude, Venê? Vamos lá, Fernandinha. Porque o Brasileirão já tá meio... No sábado tem um jogo importante contra o Fluminense, né? Então, assim, você não pode deixar de planejar esse jogo e deixar o jogo contra o Fluminense E aí? de lado. Pelo contrário. Só que quando a gente fala poupar, muitos torcedores podem levar assim, tá desvalorizando a Libertadores. Não. O elenco do Flamengo dá oportunidade para o treinador Leonardo Jardim fazer um planejamento pensando não apenas em um jogo, ou seja, você tentar manter a qualidade técnica independentemente da equipe que entra em campo. Só que no caso do jogo de amanhã, o Flamengo tem muitos desfalques. Vamos lá, já não tem Alexandre, já não tem Saúl, não tem Pulgar e não vai ter o Jorginho, que o Flamengo divulgou que está com uma lesão muscular também. Ou seja, são muitos desfalques numa determinada posição. Então não tem como a gente chegar e dizer assim, o Leonardo Jardim vai poupar, não. Ele está sendo obrigado a colocar jogadores que em determinado momento se tornaram terceira opção. Vou dar um exemplo, talvez o De La Cruz seja titular, o Everton Araújo, que não está gozando de muito prestígio com a torcida rubro-negra, mas talvez seja utilizado nesse jogo como titular. E aí você pensa assim, beleza, ele pode entrar com o Paquetá, mas se o Paquetá apresentar algo nos exames que demonstra ali que ele não pode performar da melhor maneira possível numa altitude de 3.500 metros. Aí você deixa, entre aspas, no banco de reservas, pensando no jogo de sábado contra o Fluminense. Então, quando a gente fala poupar, não é levando para o lado ruim da palavra. Sim. É algo que é um planejamento montado pela equipe do Flamengo, pela comissão técnica, departamento médico, pensando numa sequência de jogos. Daqui até a pausa para a Copa do Mundo, o Flamengo vai ter 16 partidas. Então, assim, é muito duelo. E o Flamengo te dá o direito de você girar muito o elenco pensando na melhor performance possível dos atletas. E assim, Caio, a gente olha, eu não sei se o Venê poderia até falar um pouco melhor, mas vou com você também, que também vai conseguir, obviamente, falar. Eu reparo uma coisa, não sei se você repara. O Flamengo já está há 10 anos nessa capacidade de ter um elenco dessa formosura aí, com essa potência.
E se a gente estava agora há pouco vendo o Vasco que não vai poder brigar pelas 3 competições justamente por conta do elenco, e tá tudo bem, é uma questão de realidade, o Flamengo consegue não só brigar pelas competições, como, na verdade, escolher as peças. Porque é como se você vai num self-service e você olha ali e tudo é gostoso, mas você vai escolher se você vai comer peixe, se você vai comer frango, se você vai comer carne. Porque com esse elenco aqui é só você escolher as peças e elas vão dar conta do recado, são poderosíssimas, né? E eu tô reparando que no início dessa década, o rubro-negro reclamava de ver um ou outro jogador no banco, porque ainda tinha aquela tradição de ter 11 jogadores, é o que eu tenho, e pô, vai botar o Arrascaeta no banco? Inclusive teve treinador demitido naquela época porque botou o Arrascaeta no banco, que foi o Abel Braga. E hoje eu já vejo um torcedor rubro-negro já com essa capacidade de pensamento de não fazer essa leitura. O Flamengo botou botou o De La Cruz, ele não quer a Libertadores. Eu já vejo, claro que não é a maioria, mas assim, eu já vejo uma boa parte da torcida fazendo essa leitura de eu tenho um elenco e eu vou brigar pela competição, mesmo botando meu segunda opção de time. Você já reparou isso, Caio? Concordo plenamente com você, Fernandinha. Acho que o torcedor do Flamengo, ao longo desses últimos anos, desde 2019 principalmente, se acostumou e aprendeu que o elenco dele serve para as 3 competições, para todas as competições da temporada. E não são só mais 11 titulares, é um elenco inteiro que joga por conta do calendário do futebol sul-americano, futebol brasileiro especificamente, que é muito puxado. Então, por todo investimento, por tudo que o Flamengo tem capacidade de investir e de montar no seu elenco, eu acho que o torcedor já entendeu isso. Assim, o Flamengo não tem só 11 titulares, o Flamengo tem 22 titulares e se bobear tem mais jogadores que podem entrar e assumir a responsabilidade dentro da equipe. E o Flamengo não conquistou o que conquistou nos últimos anos à toa. Todo esse investimento, todo esse planejamento dá resultado, o torcedor já percebeu isso. Eu acho que por isso essa chiadeira assim, de revezamento nas posições vai diminuindo cada vez mais, porque o torcedor vê que funciona. Então o torcedor, na hora que ele comemora, ele lembra, assim, poupou ali, poupou aqui, mas conseguiu vencer os títulos, que é o que mais importa no fim das contas. É claro que tem personagens que quando são poupados, aí a torcida vai chiar, mas isso aí é super normal, né, Vini? Super normal. Vou dar um exemplo. Não sei se isso vai acontecer. Se o Varela for poupado e entrar o Emerson Royal, vai ter chiadeira. Mas independentemente da chiadeira, o Leonardo Jardim ele tem que fazer isso. Não dá pro Varela jogar todas as partidas do Flamengo na temporada inteira. E o Emerson Royal, gente, não custa nada lembrar. Ele custou aos cofres do Flamengo 9 milhões de euros. Um jogador de 9 milhões de euros não consegue performar em alto nível com a camisa do Flamengo. Estamos falando de um jogador que já foi de seleção brasileira. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o meia Everton Ribeiro tem o desejo de encerrar a sua carreira no Flamengo, clube pelo qual construiu uma forte identificação ao longo dos anos. O jogador e sua família nutrem um carinho especial pelo Flamengo, fator que pesa bastante em sua decisão. Demonstrando esse desejo, Everton Ribeiro estaria disposto a reduzir consideravelmente o seu salário para viabilizar o retorno. A ideia do atleta é firmar um contrato com duração de apenas 1 ano, justamente com o objetivo de concluir sua trajetória no clube. Mesmo com a idade mais avançada, o jogador acredita que ainda pode ser útil dentro de campo, principalmente contribuindo com sua experiência e qualidade técnica em momentos específicos das partidas. A tendência seria que ele atuasse entrando no segundo tempo, ajudando a controlar o jogo e agregando inteligência tática ao time. Além disso, Everton Ribeiro entende que pode desempenhar um papel importante fora das 4 linhas, sendo uma liderança positiva no elenco e auxiliando jogadores mais jovens. Internamente, a diretoria do Flamengo mantém grande admiração pelo atleta, tanto pelo profissional quanto pela pessoa que é. Por conta disso, já existe uma abertura para discutir a possibilidade de um retorno. A avaliação é de que, mesmo em um papel mais reduzido, Everton Ribeiro poderia agregar valor ao grupo, especialmente em termos de ambiente, experiência e mentalidade vencedora. Dessa forma, a possibilidade de um desfecho positivo para essa história começa a ganhar força nos bastidores do clube. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Everton Ribeiro será um bom reforço? Você aceitaria ele de volta? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.